Aê, pessoal! Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo! No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que me veio quando eu tava lá no YouTube. Que era a questão do que as pandorinhas ficam dizendo: esses caras aí dizem, as pandorinhas estão errando, vamos errar também. Sendo que elas que são as que mais usam essa desculpa. Porque assim, vamos lá, eu vou explicar. Essa questão veio primeiro no Twitter, que depois me mandou para um link no YouTube e eu assisti o vídeo e tal. Se eu não me engano é do Dr. Specter. Não sei dizer agora. Mas eu tava lá vendo e tal, e que tava lá mostrando o comportamento da Pandorinha, um comportamento, você sabe, né? E estavam lá as pandorinhas, os caras reclamando, dizendo, acontecendo, fazendo o que a gente faz de melhor, né? Mostrar que tá errado. Aí vem a pandorinha e diz, esses caras aí fazendo coisa, querendo ser devasso, coisa e tal, eles usam a desculpa, elas estão errando, vamos errar também. Sendo que, na real, elas que mais usam essa desculpa por uma simples razão. Você pode notar nas matérias de notícia, na televisão, na rede social, Pandorinha, povo geral, mundo, passando pano pra Pandorinha, pra erro de Pandorinha, pra maneirismo errado de Pandorinha, dizendo, mas os caras no passado também faziam. A traição de Pandorinha é compensação histórica, é disso, de assado, de cozido e bababá. Ela tem que fazer isso, ela pode fazer isso. Foi errado, mas bem, veja, no passado elas, você sabe, as desculpas de sempre, né? E você vê que elas são as que mais usam. Porque assim, não tem desculpa para comportamento errado. Não tem desculpa para quem faz merda. A não ser que, sei lá, a pessoa esteja 100% fora de suas faculdades mentais. Sendo que elas não estão. Elas estão totalmente conscientes das merdas que estão fazendo. E sabem que estão erradas. Só que elas tentam inventar desculpas para isso. Elas tentam inventar uma justificativa para isso. Sempre colocando o homem como um vilão. Eu já falei aqui num vídeo de que o porquê o homem sempre tem que ser o vilão. Porque assim elas podem jogar. Elas podem jogar a culpa, terceirizar a sua culpa neles. Podem terceirizar a culpa nos homens. A necessidade do homem ser vilão é muito baseada no fato de que alguém tem que assumir a culpa por elas. Elas não querem, elas querem jogar a culpa nos outros. Se uma pandorinha devassa, é culpa dos caras. Se uma pandorinha fica aí vendendo foto, fazendo acontecendo não ligados ou no prive, é culpa dos caras. Nunca é culpa delas por estarem fazendo isso. Nunca é culpa delas por tomarem essa decisão. Nunca é culpa delas de que mesmo tendo toda um trem gigante de privilégios e ajudas para conseguirem um emprego bom, elas preferem não fazer isso. Nunca é culpa delas, é sempre culpa do Estado, da economia ou principalmente dos caras. Eu posso até não concordar com o comportamento devasso de cara. Eu posso até não concordar com o comportamento errado de homem. Do cara querer ser devasso, fazer acontecer, querer ser traidor, querer ser um cafa, fazer acontecer. Eu sou totalmente contra. Mas Pandorinha me vir com uma dessas querendo bancar a sabe tudo, aí não dá não, mano. Aí não dá. Não dá. Porque é hipocrisia pura. Sempre vão terceirizar a culpa. Elas querem aproveitar o máximo das benéficos da libertinagem, mas querem que o homem fique só com os deveres. Que merda é essa? Elas podem aproveitar, a gente tem que ficar chupando o dedo? Os caras têm que ficar chupando o dedo? É sabido que as pandorinhas, em média, têm mais parceiros sexuais do que os homens? É sabido que quanto maior é o grau de emprego da pandorinha, menos ela quer ter relacionamentos?
É sabido que o número de falsas acusações em vara de família, porque a Pandorinha não quer que o filho ou a filha, a criança em geral, fique com o pai, é muito maior, beira os 80%. É sabido que o modo em que eles usam para calcular a falsa acusação é um método praticamente canalha, porque só leva em consideração todo o trânsito em julgado, sendo que na hora de eles apresentarem os casos a favor de Pandorinhas, eles usam boletins de ocorrência, e muitas vezes são fraudados. Eduardo Camargo que eu diga, que já mostrou mais de uma vez boletim de ocorrência fraudado. E depois a gente que são os vilões, né? Nós somos os vilões, nós somos os monstros. Pelo amor de Deus. Vai ver se eu tô na esquina. Ah, mas as Pandorinhas sofreram e tal. E a gente tem culpa? Vamos levar em consideração o seguinte. Ah, elas sofreram e tal, beleza. Os homens, primariamente, também sofreram mais. Os homens tiveram que ir pra guerra. E se a gente levar em consideração, Pandorinhas no poder criaram mais guerras do que os homens. Apesar de a gente ter criado as duas piores, isso é verdade. Mas os Pandorinhas criaram a maior parte das guerras. Na Idade Média, literalmente, da Idade Média até a moderna, as Pandorinhas foram os que mais criaram guerras. Tem estudo sobre isso. E nós é que somos os vilões, nós é que somos os criadores das guerras. Ah, tá. Mas vamos levar em consideração o seguinte. Supomos que elas sofreram mais. Ah, as Pandorinhas sofreram mais, sado cozido, os caras do passado e tal. O que eu tenho a ver com isso? O que os caras têm a ver com isso? O que os homens de hoje têm a ver com isso? Nada. É uma pessoa que não sofreu querendo punir quem não cometeu. É a falácia da dívida histórica. É a ideia de que, devem algo, isso, agora vocês têm que sofrer, sendo que os caras não fizeram nada, sendo que os caras já foram criados em um ambiente pró-feminino, num ambiente em que a taxa de mortalidade masculina só fez crescer nos últimos anos, num ambiente em que a taxa de divórcios é muito maior com as Pandorinhas, divórcios sem culpa ainda por cima, porque divórcios com culpa, beleza, tudo bem, dá pra conversar, mas divórcios sem culpa, a maioria é das Pandorinhas. Caras que já cresceram no ambiente de sempre tratarem as Pandorinhas como princesas da Disney ou deusas imaculadas? De sempre tratarem elas como da coisa da vítima sempre tem razão? Sendo que isso só funciona com Pandorinha? Pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso é literalmente maluquice. Isso é literalmente querer fazer uma pessoa que não tinha nada a ver pagar por crimes de pessoas que já morreram. E isso aqui eu tô só levando em consideração um supor de que elas sofreram mais, sendo que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Todo mundo sofreu. Essa ideia do homem ser o opressor, de ser sempre aquele que tem todas as facilidades graças à sociedade patriarcal, não cola. Tem literalmente 1 bilhão de estudos. Eles só pegam coisas superficiais. Pandorinha não podia estudar nem trabalhar. O cara só poderia trabalhar recebendo salário de merda. Para você ter uma ideia, um exemplo, sabe os trabalhadores do Titanic? Eles só recebiam 2 libras por semana. 2 libras por semana, trabalhando 6 dias sem parar. 2 libras, o que era somente a média salarial. Sendo que eles deveriam receber muito mais, já que era um trabalho extremamente perigoso. Era o Titanic. Um navio gigante. Teve trabalhador que levou o farelo, de verdade. Se não me engano, 8 trabalhadores foram de Vasco. E levando em consideração a educação, a maior parte dos homens ao longo da história também não teve educação, não.
Educação para todos é uma coisa muito recente. Muito mesmo, muito mesmo. Sem zoeira. É uma coisa muito recente educação para todos. Somente o povo do topo conseguia isso. Ah, mas os caras eram a maioria nas vagas de universidade, nas vagas disso, de assado cozido, coisa e tal, coisas de poder, porque era passado de pai para filho. E os caras eram obrigados a casar, e os caras eram obrigados a estudar o que os pais queriam. Eles não tinham liberdade para escolher. Poucos foram os que tinham liberdade para escolher. Se não fizesse, o pai cortava a bolsa. Aqui no Brasil mesmo, era muito difícil estudar numa faculdade boa. Completar um fundamental já era um milagre. Agora, ir para uma faculdade boa era extremamente caro. Demorou anos para isso acontecer. Ou seja, essa desculpa também não cola. A desculpa da escrava do lar também não cola, porque o homem era obrigado a prover totalmente para casa. As pandorinhas não eram taxadas pelos impostos, mas os homens sim. A ideia delas é só pegar é como o Jordan B. Peterson fala. Elas pegam somente um grupo específico de homens que são do mais alto topo e generalizaram todos, porque é isso que importa para elas. Quando elas dizem que o homem que sofre de falsa acusação sofre menos que uma pandorinha que é violada, elas só pegaram casos de homens famosos que tinham muito dinheiro para se defender. Mas a maior parte dos homens é pobre lascado que nem eu e você. Ou seja, essa desculpa não cola. Elas estão errando, vamos errar também. Os caras são hipócritas. Hipócrita é a pessoa que fala isso, sendo que usa a mesma desculpa e ainda quer ser aceita socialmente. Pelo amor de Deus. Vá ver se eu tô na esquina. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!